Então, eu farei a correção da página 12 e 13 de Ciências do livro 2, tá? O texto aqui falava sobre aquecimento global, então ele falava das mudanças climáticas que estão acontecendo, os estudos que estão sendo feitos devido à alta emissão de gás carbônico que está sendo emitido na atmosfera, e isso está prejudicando o nosso meio ambiente, fazendo com que tenha elevações da temperatura, acaba tendo derretimento das geleiras, o mar acaba aumentando, né, ele eleva o limite dele e acaba atingindo reservatórios de água doce. Enfim, o aquecimento global não é algo bom e a cada dia ele está afetando mais o nosso meio ambiente. E aí havia algumas perguntas. Quais são as causas do aumento da temperatura na Terra? A principal causa são as emissões de gases emitidos pelas fábricas, pelos veículos, pelas queimadas, tá? Quais são as consequências esperadas do aquecimento global? A consequência que acontece devido ao aquecimento global é o derretimento das geleiras polares, a elevação do nível dos mares, que pode interferir também no regime das chuvas, do clima, pode afetar a agricultura. Então, tudo isso é uma consequência devido ao aquecimento global. Qual é a relação entre o aquecimento global e reflorestamento? O reflorestamento ele contribui para diminuir o aquecimento global. Por quê? Porque as árvores elas fazem o trabalho da fotossíntese e elas retiram da atmosfera o gás carbônico. Então, essa é a importância do reflorestamento. Ok? Vamos para o próximo texto. Na página 13, tínhamos um texto falando sobre as regiões. E neste texto ele mostrava as principais fontes de gases, e a gente percebe que a nossa região, que é a região sudeste, ela é composta por uma queima de combustão para transporte e produção de eletricidade muito mais alta do que, por exemplo, o uso do solo, do que a agricultura, agropecuária, do que a indústria e do que os resíduos. Então, a primeira pergunta era, de acordo com o gráfico, em sua região, qual é a principal fonte de gases para a emissão? A nossa principal fonte de gases é a queima de combustão. Na região sudeste, a principal fonte de gases é a queima de combustíveis para transporte, indústrias. Então, isso é o que nós temos em maioria. De acordo com a região em que você vive e como os fatores contribuem para o aumento dos gases do efeito estufa, o que poderia ser feito para evitar o aquecimento? Nós moramos na região sudeste. Pode-se usar menos o meio de transporte, ter mais transporte coletivo, assim faz com que as pessoas andem mais no transporte coletivo do que em carros individuais. Nós observamos aí diariamente nas ruas de São Paulo milhões de carros nas ruas com uma pessoa dentro. Então, se o transporte coletivo fosse adequado, as pessoas optariam pelo transporte coletivo, que cabe muito mais pessoas do que um carro. Então, o uso do transporte coletivo seria usar menos os transportes individuais, então poderíamos tentar ir caminhando, usar o uso da bicicleta se tivesse mais ciclovias e assim por diante, tá? Tentar comprar dos fabricantes de modo sustentável, então optar por produtos que sejam pensados, foram construídos, pensados na sustentabilidade. Também é outro meio de tentar evitar o aquecimento global. Vamos continuar o livro? Agora na página 14. Na página 14, vai tratar sobre os cuidados com a luz do sol. Então, a luz do sol é muito importante para a nossa saúde, só que tem que ter uma exposição ao sol moderada. Porque o sol ele desempenha um papel benéfico ao organismo humano. Além de contribuir para a sensação de bem-estar, o sol é essencial para a produção da vitamina D e contribui para a fixação do cálcio nos ossos. Entretanto, a exposição excessiva e desprotegida pode causar danos à saúde, como provocar queimaduras da pele, acelerar o processo de envelhecimento da pele e o aquecimento e o aparecimento de manchas, aumentar a probabilidade do desenvolvimento do câncer de pele, provocar queimaduras nos olhos que podem levar à cegueira. Por isso, recomenda-se o uso e o cuidado com a pele. Então, o ideal é você sempre estar protegido com um protetor solar,
Usar óculos de sol para proteger as vistas, o chapéu para proteger também. Tá? E aí nós temos algumas perguntas aqui. Mesmo em um dia frio de inverno, mas muito ensolarado, é necessário o uso do protetor solar nas brincadeiras ao ar livre? Sim, é necessário, porque continua tendo radiação, tá bom? Então é importante responder isso. Uma família pretendia sair de viagem e deixar plantas de vaso dentro de casa perto de uma janela onde recebe a luz do sol. Eles acreditam que por meio da fotossíntese as plantas produzirão alimento e permanecerão vivas até o seu retorno, que poderá acontecer depois de um mês. Você concorda com isso? Não, porque a planta ela precisa também para fazer a fotossíntese não só da luz do sol, mas ela precisa de água, tá? Então é importante ter alguém colocando água nessa planta, pois ela não vai sobreviver. Por que o processo da fotossíntese é importante? Não somente para a planta, mas também para todos os seres vivos, porque ela faz a troca dos gases. Então, para a nossa respiração é importante ter planta, porque ela tira o gás carbônico da atmosfera e que coloca gás oxigênio. Assinale verdadeiro ou falso. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida, permitindo assim que ocorra a vida da forma que conhecemos. Sim, isso é verdadeiro. O efeito estufa ele faz com que nós temos dias quentes e noites não congelantes, e sim ainda aquecida. As alterações na natureza provocadas pelo ser humano estão contribuindo para o aumento do efeito estufa, deixando o nosso planeta cada vez menos aquecido. Menos aquecido não, mais aquecido. Por isso que essa questão é falsa. Ao realizarem a fotossíntese, as plantas capturam o gás carbônico da atmosfera e liberam oxigênio, um processo que ajuda a equilibrar o clima. Verdadeiro. No setor de transporte, os que mais contribuem com a emissão dos gases carbônicos são as motocicletas, os trens, seguidos pelos ônibus e carros. Não, inicialmente são os carros, que é o que nós temos em maioria, então essa é falsa. Aqui nós temos uma imagem, e a primeira pergunta é: qual o problema ambiental mostrado? O derretimento das geleiras. Pode ver que o pobre do urso está ali, ó, num pequeno bloquinho de gelo. Podemos afirmar que ela representa uma consequência de qual fenômeno? Aquecimento global. O fato de nós termos o aquecimento global faz com que as geleiras derretam. Bom, na página seguinte, nós temos o vamos relembrar. Então, vocês vão ler as frases que tem aí embaixo e completar com as palavras do quadro para a próxima aula. Então, na próxima aula eu darei continuidade ao capítulo 2 e faria a correção desse vamos relembrar, tá bom? Então, até a próxima aula e um beijo.